Irmãos, chegamos hoje ao final do nosso breve panorama do Novo Testamento e hoje nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse, tá bom? Oi? Até a luz apagou aqui. Olha, eu já tive nervoso para dar algumas EBDs, mas acho que essa aqui nunca foi igual. O que vem na tua cabeça quando você escuta a palavra Apocalipse? O que vem na tua cabeça? Fim do mundo, o que mais? Tragédia, o que mais? Revelação, juízo de Deus sobre o mundo. Veja, o livro de Apocalipse, ou a palavra, né? A palavra Apocalipse, ela traz várias imagens para nós. Mas na cultura popular, Apocalipse está sempre ligado com tragédia, não é? Apocalipse zumbi, o mundo pós-apocalíptico, daí você vai assistir um filme lá, pós-apocalíptico, sobrou umas 300 pessoas no mundo. Tudo fica Apocalipse com uma conotação de tragédia, de extermínio. Até mesmo nos quadrinhos, né, os vilões, tanto da Marvel quanto da DC, você tem vilão chamado Apocalipse. Você que é nerd aí, você vai lembrar. Você tem um vilão chamado Apocalipse. Então, temos nessa imagem popular, essa ideia de que Apocalipse é algo ruim, de que Apocalipse é uma tragédia. E aí os crentes ficam com medo de ler o livro de Apocalipse. Tem crente que tem medo de ler o livro de Apocalipse, tem medo de estudar o livro de Apocalipse, e não quer chegar perto. E aí, quando você pensa no livro de Apocalipse, eu trouxe aqui algumas imagens, né? Não vai dar para ver direito, mas aqui um abismo grande, as pessoas caindo dentro do abismo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aqui o juízo final. Esse aqui, ó. Quem lembra desse aí? Quem lembra? Quem já assistiu Deixados para Trás aí, ó? Eita! E um monte, né? Tinha um que era com o Nicolas Cage ainda, não tinha? Tinha um que o Nicolas Cage ficou famoso, né, trazendo uma visão específica sobre o Apocalipse, mas é fantasia, tá, irmãos? Tá? Fantasia. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, das características do livro. Mas antes, deixe-me dizer uma coisa. Não vou conseguir responder, óbvio, né, todas as perguntas que a gente tem sobre Apocalipse. Pastor, quem é o chifre direito na cabeça do dragão? Eu não sei, irmãos. Não vai dar para chegar lá, tá? Não dá para a gente ser detalhista sobre o livro de Apocalipse. A minha proposta é trazer uma introdução ao livro e uma maneira de lê-lo com o objetivo pelo qual ele foi escrito. Então nós vamos olhar o objetivo para o qual o livro de Apocalipse foi escrito e como, então, eu e você temos que nos achegar perante esse livro. Então, essa é a minha proposta aqui hoje. Não é ficar nos atendo aos detalhes, até porque não dá tempo. É um livro muito difícil mesmo. Mas é um livro escrito para a nossa edificação. E o meu objetivo é esse. O nosso objetivo aqui é trazer um panorama, mas, de certa forma, instigar os irmãos a quererem ler os livros dos quais nós estamos falando aqui. Então, nós temos como tradição, ao longo da história, entendido que o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos. E ele diz que ele estava na ilha de Patmos por causa do testemunho de Cristo, ou seja, as autoridades romanas pegaram ele e o isolaram
né, o exilaram para tentar isolá-lo na ilha de Patmos. Tem uma breve discussão se realmente foi João o apóstolo o autor desse livro. Mas nós temos uma tradição, assim, a história da igreja atribui o Apocalipse de João ao apóstolo João desde muito cedo. Pessoas que, inclusive, tiveram contato com o próprio João, ou das igrejas para as quais João escreveu o livro de Apocalipse, sempre disseram que esse livro pertencia ao apóstolo João. Então, não temos motivo para duvidar dessa tradição dentro da igreja. E ele foi escrito em Patmos, uma ilha da Grécia, da atual Grécia, né? E provavelmente entre 94 a 96 depois de Cristo. O imperador nessa época era o imperador Domiciano, e ele empreendeu algumas perseguições contra os cristãos. Ainda não foi pelo que a gente pode entender do livro, uma perseguição super generalizada, mas as igrejas estavam sofrendo a pressão por seguirem a Cristo. As igrejas estavam sofrendo a pressão para abandonarem o caminho de Jesus. O culto ao imperador, a participação na vida pública exigia adoração de outros deuses ou do próprio imperador. E os cristãos então estavam cada vez mais saindo da vida pública, enfrentando as consequências por seguirem a Cristo. Então, Apocalipse foi escrito nesse contexto, um contexto de pressão social em cima dos cristãos e também, talvez, o início de uma perseguição um pouco mais severa. Vamos falar um pouquinho sobre o gênero literário do livro de Apocalipse. E o primeiro, por que o gênero literário é importante? Vamos lá. Para você entender um livro bíblico e uma passagem bíblica, você precisa entender em qual gênero ele foi escrito. É mais ou menos, escutei uma ilustração que ajuda muito, é mais ou menos como você pegar uma bacia de frutas. Se você pega uma banana, você tem um jeito de descascar. Se você pega uma laranja, é outro jeito. Se você pega uma maçã, é um outro jeito. Assim, dentro da Bíblia, nós temos alguns gêneros e você precisa se achegar a esses gêneros de maneiras específicas. Você lê uma epístola diferente de como você lê um livro profético, diferente de como você lê, por exemplo, um gênero narrativo. Só que qual é a dificuldade de Apocalipse? Porque Apocalipse não é apenas do gênero apocalíptico, mas é o primeiro. Gênero apocalíptico. Abre lá, Apocalipse. Eu trouxe mais os textos aqui no slide, mas só para os irmãos verem. Apocalipse 1:1 diz assim: revelação de Jesus Cristo. Essa palavrinha revelação é Apocalipse. Esse é o significado de Apocalipse, na língua grega, revelação. Agora, olha só que interessante. Se isso é verdadeiro, então Apocalipse vem para revelar, tirar o véu, nos trazer entendimento, não tornar as coisas mais difíceis. Essa é a ideia. Ele vai revelar, tirar o véu para que a igreja de Cristo conheça algumas coisas que antes estava oculta. E o gênero apocalíptico, ele é bem característico por ter essas imagens cósmicas, vários símbolos, não é? Que a gente sabe muito bem, os números. E é importante lembrar que o livro de Apocalipse não é o único que tem o gênero apocalíptico na Bíblia. Você conhece algum outro que também tem dentro o gênero apocalíptico? Daniel, Ezequiel, Isaías, é isso aí. Temos outros, se você for ler o final de Isaías, você vai ver. Se você ler Ezequiel, no começo, capítulo 1 de Ezequiel, você já se perde todo, nas imagens que ele está vendo. E o gênero apocalíptico, ele tem essa característica de lidar com imagens, de lidar com símbolos, mas eles vêm para revelar. Quer ver o texto? Olha só, capítulo 1,
como exemplo, olha o versículo 10. Achei-me no Espírito, diz João, no dia do Senhor, uma referência ao domingo, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, só para os irmãos terem uma ideia aqui, ele está usando várias imagens simbólicas, para representar aquele a quem ele estava vendo. E boa parte dessas imagens vem do Antigo Testamento. Se você lembra de Daniel, é bem parecido com a visão que ele teve, né, do ancião de dias. A ideia do cabelo branco, que denota a antiguidade ou a eternidade, também a sabedoria. Os pés de bronze, que denota a estabilidade, alguém estável. O termo filho do homem, que se remete a Daniel, também trazendo aspectos divinos. Enfim, várias imagens que você tinha daquele tempo, ou do Antigo Testamento, que João está relatando aqui, para tornar vívida na nossa imaginação essa verdade que ele estava tentando transmitir. Aqui ele está falando de quem? De quem que João está falando aqui? De Jesus, exatamente, de Jesus. Então ele, quando ele diz no versículo 13, vestes talares, relembra das vestes sacerdotais do Antigo Testamento, apontando para o ofício sacerdotal de Jesus, à altura do peito, um cinto de ouro. As divindades eram pintadas naquele tempo, geralmente com um cinto de ouro aqui. Provavelmente João estava fazendo referência a isso. E assim por diante. Então, só para os irmãos entenderem, vários símbolos e imagens que comunicam verdades. João, usando disso, do gênero apocalíptico. Esse é o gênero apocalíptico. Mas também, olha o versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da... Está escrito aí? Profecia. Então, o livro de Apocalipse, ele também tem dentro dele o gênero profético. Então, aquela ideia, né, de confrontar os governos desse mundo, chamando as igrejas, o povo de Deus ao arrependimento e apresentando eventos futuros. É exatamente o que Isaías fez, não é? É exatamente o que Ezequiel fez. Então, ele está dentro dessa tradição profética, confrontando os governos desse mundo, chamando o povo de Deus ao arrependimento. E apresentando também, de uma certa maneira, eventos futuros. Então, dentro de Apocalipse, nós temos o gênero apocalíptico e nós temos o gênero profético. Mas também temos mais um gênero. Olha só o versículo 4. Capítulo 1. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então aqui, nós vemos, ele, nesse versículo 4 e 5,
ele usa uma linguagem muito parecida com as cartas que nós temos no Novo Testamento, não é? As igrejas, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A diferença é que ele usa alguns símbolos a mais ali, porque ele está escrevendo no gênero apocalíptico. Mas é importante entendermos que Apocalipse foi escrito como uma carta. Como uma carta. Nós lemos aqui no capítulo 1, volta de novo seus olhos para o versículo 10, olha só, 1:10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Igrejas que faziam parte da região do Império Romano, chamado de Ásia Menor, e hoje, na atual Turquia. Mas você pode ver, esse livro ele foi escrito para igrejas, como uma carta às igrejas. Então, se a gente pudesse resumir, Apocalipse parece ser uma profecia apocalíptica nos moldes de uma carta circular às 7 igrejas da província romana da Ásia, que hoje ficam na atual Turquia. E por que isso é importante? Às vezes, quando você lê percebe que dentro do livro de Apocalipse tem uma carta, aí você pergunta assim, mas por que João escreveu de um jeito tão complicado? Não era mais fácil escrever do jeito simples, para todo mundo entender? Mas aí a gente tem que lembrar do porquê que existe o gênero apocalíptico dentro da Escritura. Olha só essa citação aqui. Muitas pessoas acham o livro de Apocalipse intimidante, talvez um pouco assustador, ou simplesmente confuso. Mas não há necessidade de ter medo, e sim de se animar. Imagine olhar de perto os detalhes de uma pintura impressionista. Tudo que você consegue ver são pinceladas de tinta e toques de cor. É difícil entender, mas dê um passo para trás e a imagem se torna clara. E o que emerge não é apenas uma cena, mas o clima que ela evoca. É assim que devemos abordar o livro de Apocalipse. Inclinar-se muito perto, olhar apenas para os detalhes, é um pouco desconcertante. Mas dê um passo para trás e olhe para o quadro geral. E Apocalipse não só se torna mais claro, mas captura a nossa imaginação. Esse é o objetivo de João. Visto que nos deparamos com a ameaça e as seduções do mundo ao nosso redor, João quer recapturar nossa imaginação sobre como Deus está agindo no mundo. É um pouco grande, mas valia a pena ler essa citação. Porque ele está dizendo assim, pense que você está diante de uma imagem, de uma pintura impressionista ainda ele usa, sendo bem específico. E às vezes a gente se perde, olhando os detalhes, olhando lá para qual lado está o pincel, qual tipo de pincel, qual tipo de tinta. Eu lembro quando a gente estuda história da igreja no ensino médio, a gente fica estudando, às vezes as técnicas que os pintores usaram. Só que às vezes a gente se perde tanto nos detalhes que nos esquecemos de dar um passo para trás e olharmos para toda a obra. E quando a gente olha toda a obra não apenas se mostra bela, mas ela também passa um clima para nós. Quando você olha, por exemplo, as pinturas de Van Gogh, você não apenas se impressiona com a beleza, mas você vê que ele transmite o sentimento dele. Ele captura a sua imaginação. Aquela pintura bucólica, triste. Apocalipse, o gênero apocalíptico, ele é feito especialmente para isso. Ele quer capturar a sua imaginação, te trazer de novo para olhar o mundo aos olhos de Deus, capturando a maneira como você enxerga as coisas. Então, o gênero apocalíptico vem para isso, capturar a sua imaginação. É claro, quando você lê aquilo que a gente viu sobre Jesus ali, filho do homem, os pés de bronze polido, o cabelo alvo como a lã, cingindo com cinto de ouro, você vai imaginando, não vai? Você vai pensando e aquilo captura a tua imaginação.
João está tentando fazer isso, e é para isso que o gênero apocalíptico existe. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a função do livro de Apocalipse. Para o que ele foi escrito? Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. De uma maneira geral, quando nós olhamos todo o livro de Apocalipse, nós vemos que esse livro foi escrito para consolar, encorajar e confrontar as igrejas de Cristo a perseverarem. O livro de Apocalipse, quando nós lemos todo ele, foi feito para isso. Consolar algumas igrejas que estavam passando por perseguição e estavam sofrendo, e encorajá-las a permanecerem firmes no Senhor. E também confrontar algumas delas. Você não lembra do que ele fala para a igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. E várias outras igrejas. João apresenta, Jesus, por meio de João, confronta. Então, o Apocalipse foi feito para isso. E olha só o versículo 3 que a gente acabou de ler. Primeiro, olha que interessante. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Então, esse livro foi escrito para trazer bem-aventurança, bênção, alegria, não para trazer medo, não para trazer confusão, mas para que aquele que lê seja bem-aventurado. Ele também foi escrito para ser experienciado em um contexto comunitário. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem. Então você sabe que as cartas eram escritas às igrejas e elas eram lidas no culto público. Lidas e estudadas no contexto público da igreja. Apocalipse também foi feito para isso. Talvez se os crentes estudassem Apocalipse, como nós estamos fazendo aqui, em um contexto comunitário, em vez de ficar pesquisando lá no Google toda hora, a gente teria menos confusão sobre o livro de Apocalipse. Ele foi feito para ser experienciado em um contexto comunitário. Claro que você vai ler ele sozinho na sua casa. Mas ele foi feito primariamente, como todos os outros livros bíblicos, para serem usados em um contexto comunitário. E também foi escrito com uma função prática e vivencial. Olha só. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas. Às vezes a gente vê crentes chegando no livro de Apocalipse, e é especulação acima de especulação. E você não tem nada prático, você não aprende nada, assim, para a sua vida prática. Fica lá discutindo se é ou se não é, se essa guerra é ou não é, de determinado capítulo de Apocalipse. E a ideia prática? O que você aprende de Apocalipse para viver? Ele foi escrito para isso, para que os crentes guardem as coisas nesse livro escritos. Então, ele não foi escrito primariamente para a gente ficar conjecturando, mas ele foi escrito para encorajar, consolar e confrontar as igrejas de Jesus a permanecerem firmes no Senhor, especialmente aquelas 7 igrejas, que provavelmente eram as igrejas que João mais tinha trabalhado, era o seu círculo de influência, ou como nós chamamos, a comunidade joanina, e elas foram escritas em uma sequência, que alguém viajando de Pátimos para a Ásia Menor ou para a Turquia, passaria cruzando os caminhos. Então até a sequência delas foi pensado. Como se alguém estivesse indo de igreja em igreja. João mandou para vocês, aí vai para outra. João mandou para vocês. E é interessante, porque existiam muitas outras igrejas naquela região. Mas João escolhe 7.
Porque o número 7 também simboliza completude. Então, ao escolher 7 igrejas específicas, João também estava dizendo, olha, esse livro é um livro para toda a igreja do Senhor, para todas as igrejas. Elas são representativas também das outras igrejas de Jesus. E é por isso que esse texto, então, foi escrito para trazer bênção, para ser apreciado em um contexto comunitário e com uma função prática e vivencial. E aí, quando a gente entra, também, passando no livro de Apocalipse, a gente tem várias escolas de interpretação. Várias. Vamos passar um pouquinho por elas, só para os irmãos entenderem, tá bom? Tem aqueles que olham para o livro de Apocalipse e o interpretam dentro daquilo que nós chamamos da escola que é uma ideia de maneira de se enxergar o livro. De uma escola ou perspectiva preterista. Então eles dizem que o livro de Apocalipse se refere a acontecimentos da própria época de João somente. Então geralmente eles acham que o livro de Apocalipse foi escrito antes da queda de Jerusalém. Jerusalém caiu no ano 70. E tudo se cumpriu lá no passado. Essa é uma escola de interpretação. Preterista, pretérito, né? Já se cumpriu lá no passado. Nós temos também uma perspectiva historicista, que é a ideia de que narra acontecimentos de toda a história da igreja até a volta de Cristo. Então você vai vendo de maneira cronológica, vai sendo narrado até a volta de Jesus, final do livro de Apocalipse. Nós temos o da perspectiva futurista, que tudo que vem a partir do capítulo 4 diz respeito ao futuro em relação a João, e em grande parte no futuro também em relação a nós. Então não aconteceu ainda aquilo que está escrito a partir do capítulo 4 ou 6, né? Que é aquela visão dos selos, enfim, está tudo no futuro. E nós temos uma visão idealista. Acontecimentos simbólicos que interpretam o Apocalipse, né, os eventos como acontecimentos simbólicos que representam a luta atemporal entre o bem e o mal. Então eles entendem que Apocalipse é uma imagem da luta cósmica, de Jesus vencendo as forças das trevas, Jesus vencendo o mal. E aí, quando você vê, irmãos, tem gente boa, crente, que defende cada uma dessas visões. Cada uma. É difícil, então, às vezes, uma pessoa que ela é muito dogmática sobre Apocalipse. Se ela é muito dogmática, no sentido assim, ela tem 100% de certeza, você dá um passo atrás. Porque nós temos muitos crentes, estudiosos, muitas boas pessoas, bons pensadores, que creem de maneiras diferentes, interpretam de maneira diferente o livro de Apocalipse. Hoje, na academia cristã, por assim dizer, dentro da teologia, a perspectiva idealista é a mais famosa, é a mais conhecida hoje, né? Apocalipse foi escrito apontando, sim, para os acontecimentos do tempo de João, mas que refletem algo que acontece a cada geração de cristãos. Cristãos lutando contra o império, contra as forças desse mundo, e Jesus vencendo a força das trevas. No meio, assim, evangélico geral, brasileiro e norte-americano, a perspectiva futurista é a mais conhecida. Deixados para trás. Tudo está lá no futuro. E assim, de uma certa maneira, todas elas têm um aspecto verdadeiro. Todas elas. Algumas coisas João estava falando para aquele tempo, com certeza. Algumas coisas para o nosso tempo também. Outras sobre o futuro. E outras trazendo um símbolos que relatam, sim, as lutas da igreja ao longo dos séculos. Então, você tem essas 4 perspectivas, mas que às vezes elas não se excluem mutuamente. Mas o que tem que ficar claro? O que tem que ficar claro? É isso aqui, ó.
O documento inteiro é escrito a essas igrejas para lhes dar esperança em circunstâncias históricas específicas. Isso significa que o princípio hermenêutico, ou seja, a maneira como nós interpretamos o livro de Apocalipse, o princípio hermenêutico mais fundamental a ser seguido na interpretação de Apocalipse, é procurar significados que poderiam ter sido inteligíveis para os cristãos do primeiro século na Ásia Menor, e não significados ocultos decifráveis apenas por pessoas que vivem séculos depois e pensam estar vivendo nos dias imediatamente anteriores à volta de Cristo. O que não podemos esquecer, o livro de Apocalipse foi escrito para 7 igrejas da Ásia Menor. E quando nós interpretamos o livro de Apocalipse, nós temos que fazer um exercício de tentar entender como aquelas igrejas entenderam o texto. E aí fazer o paralelo para nós. Isso é muito importante. Porque aí, coisas como o chip da besta caem por terra. Da onde que as igrejas da Ásia Menor pensavam num chip? Fala para mim. Lá no ano 90 depois de Cristo. Um helicóptero. Tem gente que vê helicóptero. Você precisa tentar o princípio hermenêutico mais básico. E aqui é interessante, porque esse autor, ele tende a ser futurista naquela escola de interpretação. A olhar Apocalipse basicamente como eventos futuros. Mas ele diz que nós precisamos olhar para como aquelas igrejas entenderam o texto para aplicar e entender para nós. É aquilo que nós fazemos com qualquer livro ou carta do Novo Testamento, é ou não é? Quando a gente está lá estudando Apocalipse, estava estudando 1 Coríntios, quando Paulo diz que não era para eles participarem dos festivais no templo, você não precisa entender o que é participar de festivais no templo, para você saber como aplicar para nós hoje. Quando a gente está estudando Tito, e a gente vê Paulo dizendo que devemos lutar contra os falsos mestres. A gente precisa entender o que estava acontecendo lá, tentar entender, né? Às vezes a gente tem aí um gap muito grande de tempo, mas tentar entender como os ouvintes de Paulo entenderam esse texto. E aí aplicar para nós. A mesma coisa Apocalipse. A gente tem que ter isso em mente. Ele foi escrito para igrejas específicas. E a gente tem que olhar como essas igrejas receberam essa mensagem. E depois disso, trazer para os nossos dias aqueles ensinamentos. Então isso aqui, meu irmão, é muito importante quando a gente se achega ao livro de Apocalipse. E agora, eu gostaria que a gente fizesse um exercício daquilo que eu estou propondo. Eu propus que o livro de Apocalipse, ele foi escrito para captar a nossa imaginação. Captar a nossa maneira de enxergar as coisas, a nossa maneira de imaginar o mundo. E assim nos encorajar, exortar e consolar aqueles primeiros crentes, mas também a nós. Então eu trouxe aqui 4 grandes imagens do livro de Apocalipse, para que a gente possa, de uma certa maneira, entender o que João estava querendo dizer com isso. E os irmãos vão verem que o propósito de João é muito claro. O propósito de João com essas imagens são muito claras, para que você possa se achegar ao livro de Apocalipse agora, com o coração mais desejoso de entender o que esse livro está trazendo para nós. A primeira é a imagem do trono. Você vê várias vezes no livro de Apocalipse ele falando sobre um trono. Sobre um trono. Quem estava sentado no trono? Olha só aqui no capítulo 4. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Pause aqui. Quando você lê isso aqui,
O que te lembra dos 4 seres viventes com asas, 6 asas cada um, cantando santo, santo, santo? O que te lembra? Isaías. Exatamente. Lembra de Isaías, capítulo 6. Sempre, então, provavelmente, esses 4 seres viventes são anjos, cheios de olhos. A ideia de alguém cheio de olho é o quê? Que olha, que perscruta, que sabe das coisas, ao redor e por dentro. Aí aqui, o que significa ao redor e por dentro? Ixi, aí fica mais difícil, né? Mas, veja. Oi, irmão Cândido. Aham. Uhum. Isso. Aham. Isso. Aham. Aham. Tá no caminho, irmão Cândido. É isso aí. Ó, sempre que esses seres viventes, versículo 9, davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono. Ah, eu pulei, né? Olhos ao redor e por dentro. Aí você vai ter que estudar, tá? Vamos lá. Sempre que eu estou tentando trazer essa ideia, a gente às vezes se prende nos detalhes. Eu quero chamar vocês para a imagem geral. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: quem são os 24 anciãos? Alguns dizem que são seres que representam a igreja, ou representam as 12 tribos, o povo de Deus no Antigo Testamento, e os 12 apóstolos, a igreja, que representa o Novo Testamento. Mas veja, não importa muito, não vamos ficar presos às vezes nesses detalhes minúsculos, porque o que importa é que eles depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Qual é a imagem geral aqui que ele está apontando? Qual é? Tem alguém sentado no trono, que reina e é digno. É isso que as igrejas da Ásia, isso aí a gente tem certeza que eles entenderam. Existe alguém sentado no trono, e não é Domiciano. Acima do trono do Império Romano, existe o trono do Império de todo o universo, e nele está sentado o nosso rei. Essa é a imagem. É isso que a gente tem que abraçar. Claro, vamos estudar depois os detalhes, mas não perdendo de vista a obra toda. Existe alguém assentado no trono, alguém que governa. Você imagina para aquelas igrejas que estavam sofrendo perseguição? Você imagina para aqueles crentes, como de Éfeso ou de outras igrejas, que estavam flertando com o mundo, abandonando a igreja, querendo ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo, lembrando, existe alguém que está sentado no trono. Essa é a imagem central, que essas passagens sobre o trono querem mostrar para nós. Mais uma, eu trouxe 4 imagens centrais de Apocalipse. A imagem do juízo. Olha só, no capítulo 11. O 7º anjo tocou a sua trombeta. Trombeta no Antigo Testamento, você lembra do quê? Hã? Você não lembra lá de Jericó? Do som de guerra? Exatamente. Juízo.
E houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram, e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos, e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então ele está olhando para a imagem do juízo, provavelmente do juízo final. E a ideia dele é o quê? Que um dia Jesus Cristo virá e fará o quê com esse mundo? Trará juízo, exercerá justiça, exercerá julgamento. Ele vai destruir os que destroem a terra. Destruir os que destroem a terra. Pense mais uma vez em uma igreja sendo perseguida. Ouvindo isso, Deus trará o julgamento. Deus trará o julgamento. É por isso que Paulo pode dizer assim: olha, não busquem a vingança contra os outros. Porque a vingança pertence a quem? A Deus, ao Senhor. Paulo, claro, não estava escrito Apocalipse ainda, mas ele, trazendo a sua teologia do Antigo Testamento, cria no grande dia do juízo. E ele poderia dizer: vocês não precisam buscar vingança, um dia Deus vai vingar. Deus trará o juízo. É a mesma imagem de João, que ele traz do Antigo Testamento. O dia em que Deus exercerá juízo contra esse mundo. De novo, pensa para os crentes, para aqueles crentes mornos, como diz uma das cartas às 7 igrejas, que não eram nem frios e nem quentes, que estavam flertando com o mundo, relembrando: um dia estarei diante do julgamento eterno, e prestarei contas daquilo que eu fiz. Então, a imagem, aquelas imagens dos selos, das taças, das trombetas, vem mostrando o juízo de Deus sobre o mundo. E às vezes a gente discute: será que é do presente, será que é do passado, será que é do futuro? Quando a ideia central é: Deus está já exercendo juízo nesse mundo. Deus não exerceu juízo contra Roma? Exerceu. Onde está o Império Romano hoje? Onde está? Na história. E um dia Deus vai vir e vai exercer o juízo sobre o mundo todo, o juízo final. Então essa é a ideia. Deus está exercendo, sim, já juízo contra esse mundo, derrubando grandiosos, derrubando impérios, mas um dia ele virá e exercerá o juízo de maneira perfeita e de maneira final. Então é isso que os leitores de João deveriam aprender, e nós também. Mais o Cordeiro. Texto que o pastor Flávio pregou na conferência missionária, né? Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Provavelmente o livro dos acontecimentos da história. Então vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Pause aqui. Um dos anciãos olha e fala assim para João: olha, não chores, eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Você escuta, o leão da tribo de Judá venceu. E aí você vai olhar, o que você espera ver? Um leão, não é? Eu esperaria ver um leão, o leão venceu. Aí você olha, quem que você espera ver? Um leão. Mas ele vê quem? Um cordeiro. Jesus não venceu pela força. Jesus venceu como um cordeiro que foi morto. João viu ainda, não um cordeiro bonitinho aqui, um cordeiro que parecia ter estado morto, um cordeiro imolado, machucado.
de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Chifre é a imagem de poder. 7 chifres, poder completo, todo poderoso. 7 olhos, olhos que veem, 7 olhos, aquele que vê todas as coisas, aquele que é onisciente, todo-poderoso, ou onipotente, onisciente, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 Espíritos, aqui, número 7, completude, um Espírito que está em todos os lugares. Que está em todos os lugares. Onipotência, onisciência e onipresença. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Olha a imagem. A imagem que talvez João esperava ver era de um leão poderoso. Mas ele viu um cordeiro machucado e morto, mas que estava reinando, estava sentado no trono. E esse cordeiro, então, pelo seu sangue, essa é a ideia, ele venceu. O Império Romano crucificou Jesus. E aqueles que estavam olhando a crucificação de Cristo naquele tempo acharam que o império havia vencido. Mas mal sabiam eles que foi justamente por meio da crucificação e da sua morte que o Cordeiro venceu, se assentou no trono e ainda mais fez um povo para ele. Olha só, o Cordeiro de Deus venceu, não pela sua grande força, mas entregando a sua vida em uma cruz. Entregando a sua vida em sofrimento. Aquelas igrejas eram para serem encorajadas, relembrando que a morte de Cristo, um sinal de sua fraqueza, na verdade, não foi a sua derrota, mas foi a sua vitória. E os crentes que estavam morrendo, seriam encorajados então a também permanecerem firmes. A também permanecerem firmes no Senhor. A morte física de um crente por permanecer fiel a Deus não significa derrota, mas assim como a morte do Cordeiro significa a nossa vitória. Essa é a ideia. O nosso Cordeiro que foi morto venceu por meio da cruz. E uma outra imagem, muito conhecida, como Apocalipse termina. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Aqui, João vê a Nova Jerusalém, a cidade santa,
A história da humanidade não termina em um jardim como ela começou, mas termina em uma cidade, na cidade celestial, no casamento entre os céus e a terra. João viu um novo céu e uma nova terra, e a cidade santa descia do céu, da parte de Deus, para a terra. João está dizendo que nós viveremos em uma nova cidade, em um mundo restaurado. Um mundo restaurado. O céu é a nossa morada temporária. Quando a gente morre, nós vamos para o céu. Mas no último dia, o Senhor fará um novo céu e uma nova terra. Renovará esse mundo. Haverá um casamento entre o céu e a terra. Essa é a imagem de casamento, né? Uma noiva, a Nova Jerusalém é como uma noiva preparada para o seu marido. Céus e terra, então, por fim se unirão. Viveremos em um mundo transformado e renovado, sem dor, sem lágrima, sem choro. E o tabernáculo de Deus estará entre os homens. Estará entre os homens, conosco. Não vai ter mais templo, porque Deus estará Ele mesmo conosco. Veremos a face do nosso bendito Senhor e Salvador. Estaremos juntos com Ele para todo sempre. Imagina isso para uma igreja perseguida. Imagine isso para nós. Quando choramos a morte de um ente querido, quando enfrentamos uma enfermidade, quando enfrentamos as pressões do mundo, sermos relembrados de que um dia o Senhor Jesus voltará, julgará esse mundo e tudo aquilo que está torto será endireitado. Tudo aquilo que está errado se fará certo. E aqueles que experimentaram do novo nascimento e se submeteram ao Senhor, entrarão em um novo céu e uma nova terra. João está querendo encorajar aquela igreja, assim como nós, nos encorajando para caminharmos juntos, seguindo os passos do nosso Redentor. É por isso que talvez o tema que resume o livro de Apocalipse é seguindo o Cordeiro rumo à nova criação. Apocalipse é essencialmente um livro sobre Cristo, adoração e discipulado, e também sobre a derradeira esperança para esse mundo. Sobre isso que é o livro de Apocalipse. Sobre discipulado, sobre como eu e você temos que permanecer firmes em meio a esse mundo, em meio a esse império da Babilônia, que continua guerreando contra os santos de Deus, que continua pressionando a igreja do Senhor, que continua tentando-nos a abraçarmos os seus moldes, a abraçarmos o seu sistema e a negarmos o nosso Senhor. Não com a boca, como no tempo dos ouvintes de João, mas com os nossos atos, com aquilo que fazemos. É isso. Apocalipse é um livro sobre como seguirmos a Cristo rumo à nova criação, olhando para a derradeira esperança desse mundo e vivendo à luz disso, aqui e agora, querendo ser fiel ao Senhor, querendo lutar contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo, na força daquele que já venceu e que um dia voltará para implementar essa vitória de uma vez por todas. Sobre isso que é Apocalipse. Então, que você possa se achegar a esse livro com uma perspectiva diferente. É um livro para nos ajudar a termos a esperança no devido lugar, a adorarmos o verdadeiro Deus e a sermos fiéis em meio a esse mundo. Amém?